Estou mais uma vez aqui de volta no canal para trazer uma resenha para vocês. O livro da vez é A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler, mais uma vez nacional, mas um excelente livro. Eu queria falar inicialmente aqui, falar um pouco da edição do livro. Eu adorei a capa, não gosto muito da fonte que foi escolhida, eu acho que teria fontes melhores, mas esse degradê de lilás chama a atenção. Eu achei que ele me conquistou pela capa, assim, esse degradê de lilás, com a área sombreada. A história é muito boa, a Roberta tá de parabéns. É uma distopia. Pra você que não sabe o que é distopia, já ouviu demais falar desse tema, acha que distopia é Jogos Vorazes. Não, distopia é muito maior. Distopia é um conceito, na verdade. Eu fiz uma matéria enorme sobre o que é distopia. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma lida. E como todo bom livro de distopia, sempre temos que ter uma fagulha para acender o incêndio e a revolução. Mas assim, no caso da Torre Acima do Véu, voltando, vou falar um pouco da história. Vou explicar para vocês que eu estou falando e não dei a sinopse ainda da história para vocês. O livro é narrado em terceira pessoa, um narrador observador, mas o foco é a nossa personagem Becca. Rebeca, na verdade, mais conhecida como Becca. É uma personagem que mora na nova superfície. Como assim nova superfície? O livro nos explica que houve uma névoa, apareceu uma névoa no mundo. E essa névoa, ela simplesmente aparece da noite pro dia e não se dissipa. E todos que passam mais de 24 horas dentro dela morrem. Então, como a sociedade já estava numa época de avanços tecnológicos muito grandes, e mega cidades, tanto que a cidade que se passa a história se chama Rio Ares, que seria uma junção que vai do Rio de Janeiro até Buenos Aires. Tanto que você tem frases, a linguagem dos personagens é misturada entre o português e o espanhol. Todos os xingamentos do livro são em castelhano, em espanhol. É ótimo, gente, é muito engraçado isso. Essa névoa, ela mata todos que ficam dentro dela por mais de 24 horas. Então as pessoas foram obrigadas a morar acima da névoa, no que seria nova superfície. As pessoas não têm mais contato com o chão. Elas se locomovem ou por escalada, por cordas, né? Ou por helicóptero. E não é fácil. Sim, tínhamos umas tecnologias que é uma das coisas que eu acho estranho. E que eu acho que eu já comentei na resenha. Já fiz sim a resenha escrita. Vou deixar o link da resenha escrita também nessa descrição. Senti falta porque o livro se passa 50 anos depois que acontece o aparecimento e surgimento da névoa. E sim, é muito estranho porque você não tem explicação de comida, de algumas coisas que ficam ausentes nesses 50 anos. Que as pessoas têm que se virar. Eu acho que a Roberta deveria trabalhar melhor algumas explicações do que aconteceu nesse período de 50 anos. Como foi que as pessoas conseguiram sobreviver sem botar o pé no chão? A água é fácil, chove ainda. Então se eu estou acima da névoa, né? Eu consigo pegar água limpa. Mas comida, eles falam que comem uma papa de proteína, que foi desenvolvida talvez pela torre, que é o centro de comando dessa nova superfície. Mas você sente falta de algumas outras explicações mais detalhadas. Mas isso não vem ao caso. A história se passa da Becca, que ela se depara com um incidente. Ela se depara no meio de um complô, porque a torre, o governo, vamos dizer assim, que é a torre, está tentando descobrir mais informações sobre os sombras, que são os seres que conseguiram sobreviver na névoa. Que hoje em dia, se você não morre na névoa, você vira um sombra ou é morto por um. E assim, você tem os animais, os cachorros, as aves, todas elas viraram meio que mutantes de sombras. As aves, elas conseguem matar pessoas, elas estão voando assim. Quando começa um barulho de bando de ave, todo mundo toma o maior medo, se esconde, fecha as coisas com metal, com as janelas para as aves não passarem. É uma situação meio apavorante em alguns pontos. Então assim, a Becca se vê junto com o pai, o Lion, e o Edu, eles têm uma empresa que resgata itens nos andares mais baixos, os andares mais perto da névoa. Eles não entram na névoa, só que entra é o pessoal do governo, porque tem trajes, ou seja, a torre tem trajes aprimorados para entrar. A Becca, ela resgata itens que as pessoas estão precisando. Eu preciso de um novo casaco.
Aí ela vai procurar em algum andar, em algum apartamento abandonado, um casaco novo. Se alguém deixou lá, largou, e ela vai procurar. Não vai ser bem novo, né? Mas ela entrega, faz esse intercalado. Então, numa dessas operações, atrás de um cubo de energia, que é onde se tiram energias, ela acaba se metendo nesse problema, nessa pesquisa da torre. E isso vai desencadear uma série de acontecimentos que você vai entender muitos dos mistérios do que está acontecendo na névoa, de quem são os sombras. A história em si é fechada, ela tem começo, meio e fim em cima da Becca. A Becca consegue realizar os desejos que ela tem com a ajuda do rato, que é um outro personagem, que eu devo dizer que eu não gostei dele. Não no começo, depois do livro ele ganha essas pontinhas, por assim dizer. Mas eu não gostei do rato, porque eu acho que ele tem as piadas dele, que ele tenta bancar aquela imagem do cafajeste, sabe, cheio de pinta, que dá em cima de todo mundo, que pega todas as meninas. As piadas são sem graça. Então, assim, eu achei ele, personagem chato. Lá vem com mais uma cantada sem graça. Mas, ao longo do livro, ele prova que ele tem muito mais conteúdo do que isso. Se torna um personagem bem interessante. No final do livro, realmente, eu já estava gostando do rato. Como eu estava dizendo, a história ela é fechadinha. Ela tem começo, meio e fim na parte da Becca. Mas há um plot, há uma transmissão da torre no último capítulo. Como assim transmissão da torre? Intercalada entre vários capítulos, você consegue ter descrições das transmissões de áudio da torre. Ou seja, a Roberta coloca o que estava sendo falado por rádio, o pessoal, os sobreviventes, os moradores de Nova Superfície. Então, nessas descrições, a último capítulo é uma última descrição da torre, que dá um plot para uma possível continuação, mesmo a história sendo fechada. Já soube em minhas pesquisas que a Roberta já está terminando de escrever o segundo livro, ou seja, breve teremos uma continuação da Torre Acima do Véu. Eu gostei muito desse livro, mais uma vez aqui, a Torre Acima do Véu. Eu achei ela linda e eu acho que vale a leitura, gente. É uma distopia com um pouco de romance, mas eu achei que o conceito muito bom. Fica a dica para vocês, por favor, procurem. Leiam nacionais, leiam mais nacionais. Vocês vão ver que nossos autores nacionais são tão bons quanto qualquer ator que venha de fora. Mais uma vez, dou parabéns pra Roberta. Tchauzinho. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram da dica, da resenha, se inscreve no canal, dá um joinha. Todas as nossas redes sociais estão na descrição. Obrigada, tchauzinho, até a próxima.